Oi pessoal, eu sou o Leandro. Eu vou dar uma aula de hidrometalurgia sobre introdução à lixiviação, mas primeiramente eu preciso falar sobre as fontes, né, da onde que vêm essas aulas. Bom, essas aulas elas vêm de um livro, né, um livro chamado Textbook of Hydrometallurgy, do Habashi, tá? Então eu não reivindico autoria sobre nada do que eu estou mostrando aqui. Na realidade, o que eu estou fazendo é uma síntese para vocês do que eu acho importante para o ensino técnico ou tecnólogo da base sobre introdução à metalurgia, tá? Se vocês quiserem as informações originais, elas estarão no livro, tá? Qualquer outra figura que eu tenha tirado que não tenha saído do livro, desse livro que eu estou citando aqui, vai estar indicado na figura. Então a nossa aula vai ser de introdução à lixiviação. Tá? O que é a lixiviação? Bom, a lixiviação é a principal etapa dos processos hidrometalúrgicos. Mas para chegar ao entendimento do que é a lixiviação e o que são os processos hidrometalúrgicos, eu preciso passar por algumas etapas que essa aula está dedicada a explicar para vocês, tá? E aqui eu estou mostrando um sumário para vocês sobre quais etapas que vão passar o nosso trabalho, tá? Primeiramente eu vou responder, você já deve ter aprendido na disciplina de metalurgia geral ou uma outra disciplina anterior, alguém já deve ter explicado para vocês o que é metalurgia extrativa. Eu vou fazer uma explicação mais com o intuito de recordar vocês. Depois eu vou falar um pouquinho da hidrometalurgia, né, os processos hidrometalúrgicos como um todo, tá? Explicando primeiro o que é hidrometalurgia e depois falando dos processos hidrometalúrgicos, cada operação unitária que tem diferente de cada processo, né? A hidrometalurgia ela tem diversos processos e dentro deles eu vou explicar cada um ali para vocês sinteticamente, tá? Aí depois eu vou explicar por que a gente usa processos hidrometalúrgicos e qual que é o objetivo da hidrometalurgia, tá? E aí por fim, a última parte da aula eu vou me dedicar a explicar o processo de lixiviação, que é a principal etapa da hidrometalurgia. Então, respondendo o que é a metalurgia extrativa. Se eu precisasse escrever uma definição, a definição mais simples que eu conseguiria escrever é a que está escrita aqui, que a metalurgia extrativa é a arte e ciência de extração de metais a partir de minérios por métodos químicos. A gente ainda pode dividir em três áreas a metalurgia extrativa: a hidrometalurgia, pirometalurgia e eletrometalurgia. Bom, então aqui eu tenho um diagrama para vocês sobre como que funciona a metalurgia extrativa, tá? Na metalurgia extrativa nós começamos com minério, né? Que normalmente é um óxido, um sulfeto, um sulfato, e a gente passa por um processo e esse processo vai nos gerar um metal. Os processos aqui dentro, os processos que transformam o minério, um óxido, em metal, eles são chamados de processos de metalurgia extrativa. Tá? Então é isso que a metalurgia extrativa faz. Aí existem três jeitos diferentes de fazer isso. A hidrometalurgia ela faz isso através do uso de soluções aquosas. Pirometalurgia utiliza de temperatura. Tá? A pirometalurgia seria tipo a metalurgia do fogo, mas na realidade o que se faz é tu faz processos químicos em alta temperatura, tá? E a eletrometalurgia ela se dedica a estudar quando se usa corrente elétrica e quando se faz uso dessas propriedades dos metais, tá? Então, hoje a gente vai se dedicar principalmente à hidrometalurgia, que se utiliza de soluções aquosas para transformar o minério em metal, tá? Então, é a isso que está dedicado a hidrometalurgia e por isso que faz da hidrometalurgia uma parte de um processo de metalurgia extrativa. Então, só para deixar formalmente escrito aqui o que eu já tinha definido no slide anterior, tá? A hidrometalurgia é a arte da extração de metais a partir dos minérios por soluções aquosas. Tá? A pirometalurgia se utiliza de métodos térmicos e a eletrometalurgia de métodos eletrolíticos. Então, grosseiramente, o que vocês vão aprender aqui é como se faz para obter metais
tendo como matéria-prima minérios e se utilizando de soluções aquosas quando isso é possível. Mais tarde vocês vão ver que alguns metais possuem essa rota como uma rota preferencial, entretanto outros metais utilizam as rotas pirometalúrgicas como rotas preferenciais. Bom, agora eu vou falar de um fluxograma típico de um processo hidrometalúrgico, tá? Processo de extração hidrometalúrgica, melhor dizendo. O processo de extração hidrometalúrgica ele tem como matéria-prima principal minério. Tá? O minério vem normalmente do beneficiamento ou ele vem da extração direto da mina, mas é mais comum que ele venha do beneficiamento, né, das etapas de concentração. Embora esse minério possa ter passado por etapas de concentração, uma das características dos processos hidrometalúrgicos é que é possível obter um produto final com elevada pureza, apesar de no início a gente ter um minério de baixíssimo teor. Então, essa é uma característica dos processos hidrometalúrgicos e durante a minha explicação vai dar para entender o porquê que é assim. Então, como matéria-prima a gente normalmente tem minério e a gente se utiliza de um agente lixiviante. Tá? Ocasionalmente a gente tem um oxidante que vai auxiliar na lixiviação desse minério. O que vem a ser a etapa de lixiviação? Bom, a etapa de lixiviação ela se trata de uma etapa onde a gente, no minério, como a gente já aprendeu lá nas disciplinas de beneficiamento de minérios ou tratamento de minérios, a gente aprende que o minério ele é composto do mineral minério e mineral de ganga. Então, para que serve o agente lixiviante, tá? Ou a solução lixiviante? A solução lixiviante normalmente é uma solução entre água e um ácido ou uma base que ela tem a função de dissolver seletivamente só os minerais minério. Tá? Então a ideia dela, ou então fazer o contrário, né? Numa lixiviação reversa, onde tu vai lixiviar preferencialmente o mineral de ganga. Mas a ideia aqui é que dentro da minha solução fique ou o mineral minério ou o mineral de ganga. Aí, bom, a principal função da lixiviação vem a ser essa dissolução, seja do mineral minério ou do mineral de ganga. O que significa o seguinte, a gente tem um minério que é composto por mineral minério e mineral de ganga. Esse mineral minério ou de ganga vai ficar dissolvido e o outro vai permanecer no estado sólido. O que significa que depois a gente precisa de processos de separação sólido-líquido para filtrar o meu sólido, que provavelmente vai ser o rejeito, e a minha solução ela vai estar rica no metal de interesse e eu vou trabalhar com a solução rica no metal de interesse. Tá? Aí eu tenho duas opções principais. Se a minha solução está rica apenas no metal de interesse em uma concentração adequada, eu posso partir para uma etapa de precipitação. A etapa de precipitação consiste basicamente na retirada desse metal ou desse composto de interesse que está em solução para colocar ele no estado sólido. Então seria uma precipitação, como o próprio nome diz, de compostos puros ou dos metais já prontos para utilizar como uso final. Tá? Então a gente normalmente adiciona um precipitante ou se utiliza da corrente elétrica. Mais tarde a gente vai ver processos de precipitação mais densamente, vocês vão entender do que eu estou tratando. Tá? Se, no caso, depois do meu processo de lixiviação, eventualmente eu posso lixiviar não somente o meu metal de interesse, mas também algum outro composto. Ou então pode ocorrer de eu lixiviar o meu metal de interesse, mas eu não ter a concentração necessária. Para isso, nós temos uma etapa intermediária para esses casos,
onde vai ocorrer a concentração ou a purificação. No caso da concentração, se aplica quando a gente não atinge uma concentração, tem muito metal para um volume muito grande de líquido. No caso da purificação, é quando a gente tem mais de um metal dissolvido. Por exemplo, o meu metal de interesse é o ouro e eventualmente eu estou ali com outros metais contaminando. Então, na hora que eu precipitar esse ouro, eventualmente ele vai precipitar com esse metal impureza. Então, o que a gente faz? A gente passa por uma etapa de purificação, onde a ideia é retirar esse metal impureza para ficar com metal puro no final. Então, esse é o típico fluxograma de um processo hidrometalúrgico, onde a gente parte no fim de um minério, que normalmente pode ser um óxido, um sulfeto, um sulfato, até um cloreto, e no fim a gente obtém um metal ou um composto intermediário para a obtenção do metal, que é o caso básico da alumina, né? A gente faz um processo hidrometalúrgico saindo da bauxita, que é um minério da onde sai o alumínio, e como produto final a gente tem a alumina, que é um produto intermediário que depois vai viabilizar a produção de alumínio. Essa disciplina acaba casando, a hidrometalurgia acaba casando com a disciplina dos não ferrosos lá, que a segunda parte é explicado mais por processos que não são hidrometalúrgicos.